Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então para mais uma aula de Vidas Vazias. Hoje é a nossa 8ª aula e nós vamos estudar os capítulos 15 e 16. Já atingimos aí a metade do livro. Muito bem, vamos colocar o checklist da aula passada. Espero que vocês tenham tido uma semana bem tranquila. E aí a gente sugeriu para a gente não cultivar a ingratidão. Não vamos ser pessoas tóxicas, ingratas, egoístas. Vamos eliminar o egoísmo. E se temos ao nosso redor pessoas difíceis, vamos cultivar a paciência, né? Muito bem. Então, capítulo 15, intervenções espirituais. Então, gente, o que Joana vai nos trazer nesse capítulo? Ela vem falar que nós sabemos que somos espíritos imortais, né? Essa aqui é apenas uma veste, essa veste, ela tem prazo de validade, depois a gente retorna à verdadeira vida espiritual, né? E a gente depois volta de novo até alcançar a perfeição. Então, nós somos espíritos imortais. E após a morte do corpo, nós continuamos com as nossas tendências. Não viramos santos, né? Não é porque a gente desencarnou que a gente perdeu os nossos hábitos, os nossos vícios e paixões. De forma alguma. Apenas uma mudança de casa. Mas o nosso ser, ele permanece o mesmo. Bom, então, se a gente continua com esse comportamento, né, com essa afinidade, quando nós estamos aqui, né, encarnados, nós vamos atrair para perto de nós as pessoas que pensam como nós, né? Porque nós já sabemos isso, sabemos muito bem que os nossos irmãos desencarnados não são espíritos, arcanjos, espíritos perfeitos. Então, muitas vezes eles continuam com os mesmos vícios, paixões e desequilíbrios. E se nós estamos aqui cultivando esses vícios, paixões e desequilíbrios, quem vai estar pertinho da gente? Espíritos que pensam como nós. É a lei de afinidade, pura e simples. Nós vamos atrair para perto de nós quem pensa como nós. Quem sente o que a gente quer sentir. Quem se alimenta do que a gente quer se alimentar espiritualmente falando, né? Não tem segredo. Dize o que tu pensas, que eu direi com o que tu andas. É uma adaptação da frase. O que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente está querendo. As nossas companhias espirituais, né, são essas, que pensam como nós. O hábito de conservar-se pensamentos pessimistas, de sofrimento, assim como de futilidades, atrai espíritos do mesmo nível moral, passando a conviver na psicosfera do encarnado, enchendo-se de energias doentes e transmitindo o mesmo tipo de energia. É uma espécie de parasita. Então, gente, se a gente tá sempre com pensamento pessimista, pensamento de sofrimento, pensamentos fúteis, quem vai estar perto de nós? Espíritos assim, que têm pensamentos pessimistas, de sofrimento e fúteis. E aí ele se alimenta desse nosso pensamento. E a gente se alimenta da energia dele. É um parasita. Na saga André Luiz, no livro Missionários da Luz, tem um caso tão interessante de uma equipe de espíritas, médiuns, que estavam sofrendo uma obsessão forte. E não era nada de vidas passadas. Era algo daquela vida mesmo. O rapaz, o médium, ele tinha alguns comportamentos naquela existência, ele tinha um desequilíbrio no campo sexual, frequentava prostíbulos, né, e tudo mais, e aí atraiu para si esses espíritos. E se tornou um processo de obsessão mútua, em que ele também queria estar na presença daqueles espíritos. Então, quando a espiritualidade benfeitora afastava esses espíritos com a força, aquele irmão ficava tão apático, aquele médium. E era falta dos obsessores, porque eles se acostumaram a estar ali naquela mesma psicosfera. E aí, naquela lei de afinidade e de atração, eles voltavam. Então, às vezes, a gente está nesse ciclo que queremos estar na presença dos nossos obsessores, mesmo sem consciência disso. Sim. Sim. E além dessas obsessões, desses irmãos que estão nos acompanhando, nós podemos ainda ter a auto-obsessão. É, Camila? É.
Ainda tem mais essa, a auto-obsessão. E quem explica isso muito bem é a Maíse Braga. Vamos ver. Quando nós falamos de obsessão, de processos obsessivos, nós espíritas sempre lembramos que é o perseguidor invisível, ou até encarnado, que de alguma maneira não nos entende, não gosta de nós e nos afeta. Entretanto, existem obsessões que passam longe desse processo de influência espiritual negativa. São as auto-obsessões. São as obsessões que temos por determinados vícios, por determinadas atitudes, por determinadas amizades ou amores que o tempo pede que esqueçamos, mas estamos ali, envolvidos naquilo, sem perdoar, sem esquecer, manietados ante aquela emoção que ficou paralisada e que é uma obsessão que carregamos muitas vezes ao longo dos anos. Eu me lembro de um dos espíritos poetas que, através do Chico Xavier, disse certa vez: obsessor inimigo, coitado do obsessor. Obsessão é somente o lado escuro do amor. Querendo nos dizer que aquele que muitas vezes tem raiva de nós hoje, já nos amou no passado e não foi entendido por nós. Isso é um clássico, é verdade. Os nossos adversários de ontem são muitas vezes amores, pessoas que nos adoraram e que foram vilipendiados por nós no seu coração, naquilo que era mais sagrado para eles. Então, natural que ou os reencontremos no processo reencarnatório como nossos familiares ou amigos muito chegados, ou eles nos acompanhem, invisíveis aos nossos olhos, mas vendo como é que nós estamos hoje, quanto de bem nós já temos no nosso coração e assim nos desculpando verdadeiramente ou não. Não adianta o discurso, é preciso o entendimento real. Eles sabem o que se passa em nossa alma, nos conhecem profundamente. Por isso, obsessões só deixam de existir quando você conquista aquele que tem ódio de você, tem raiva, tem animosidade para o seu lado através das suas novas atitudes. Excelente. Estão algumas explicações da Maíse para complementar o nosso estudo. Então, além dessas obsessões de espíritos, temos a auto-obsessão, que a gente não pode deixar, não podemos nos deixar levar. Joana vai dizer: as obsessões são, portanto, muito mais numerosas do que se pode imaginar. E ninguém está livre de ser-lhes vítima. Gente, ninguém está livre. Porque nós temos o nosso passado, né? Nós somos pessoas, assim, vocês não, né? Vocês não, mas pessoas difíceis, né? Que devemos ter prejudicado muitos irmãos. Muitos perdoam, outros tantos não perdoam. Querem ir nos acompanhar de perto, os nossos obsessores, né? Aqueles já garantidos, né? Esses são os garantidos. E aí, nessa existência, muitas vezes a gente tem um comportamento, né, que não é harmônico. E aí, aquele espírito que está perambulando, opa, aquela ali gosta disso que eu gosto também. E aí tem mais esse bônus. E muitas vezes a gente está num processo de desarmonia interior que a gente tem uma alta obsessão. Nossa, tá feia a coisa. Não é fácil não. Não é fácil não, mas a gente tem conhecimento, a gente sabe das ferramentas para nos tirar disso aí, ó. Vamos seguir em frente. Então, a Joana continua, quando as psicopatologias forem entendidas melhor, né, tipo depressão, ansiedade, pessoas bipolares, quando elas forem entendidas melhor, revelarão nas causas originárias das doenças mentais e psicológicas a presença do ser imortal desencarnado, influenciando com força aqueles que se encontram no vaso carnal. Então, gente, normalmente essas psicopatologias estão ali acompanhadas de espíritos que querem deixá-las ainda mais fortes. Não é que toda depressão, toda ansiedade é causada por um espírito. Não tem como a gente colocar tudo na conta dos nossos irmãos. Muitas vezes somos nós. Nós que baixamos a guarda de alguma forma, nós que trazemos alguma memória de uma vida anterior, né? Não que eu lembre exatamente o que eu fiz, mas eu sinto, né? Eu vivia uma certa vida. Quem explica isso muito bem é a Antônia Neri, uma palestrante aqui de Brasília. E na palestra dela que eu assisti há um tempo, falando da depressão, ela fala que muitas vezes é assim, a pessoa ela tinha um determinado estilo de vida na vida passada e agora reencarna
uma coisa completamente diferente e isso gera uma insatisfação muito grande nela. E muitas vezes ela pode se entregar para uma depressão. Isso é um caso, a gente não está aqui generalizando. Mas enfim, posso trazer isso comigo, né? Então, sim, é um processo de depressão que eu me permito acontecer isso. E aí um espírito que se identifica com isso pode me acompanhar agravando ainda mais. Mas eu não tive forças para permanecer vigilante, por exemplo, né? Não naquele momento. Então, assim, normalmente essas questões, né, elas estão acompanhadas desses irmãos desencarnados também. Eles podem dar início, eles podem seguir ali o embalo, começa com a gente, eles vão ali para gravar. Não sei se deu para entender. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me mandar e-mail, o e-mail está aqui na descrição, podem perguntar, que aí eu tento esclarecer de uma forma melhor. Mas o que Joana fala a respeito desse tema é que essas psicopatologias, quando elas forem entendidas melhor no futuro, elas, né, os pesquisadores, os médicos vão perceber que ali naquela pessoa que está doente, muitas vezes ela pode estar acompanhada de um ou mais seres obsessores agravando a sua situação. E aí o tratamento vai ter que ser nos dois lados, no lado material e no lado espiritual. Tá certo? Esse é o nosso capítulo 15. Capítulo 16, mediunidade com lágrimas. O título que Joana escolheu foi esse. Mediunidade com lágrimas. Ah, Camila, mas eu não sou médium. Olha, eu não sinto nada de nada. Nem arrepio, eu arrepio. Não sinto nada, eu não sou médium. Então esse capítulo, não é pra mim. Eu vou estudar ele e vou passar pra minha amiga que é médium. Gente, a respeito desse tema de somos ou não médiuns, eu vou deixar aqui um vídeo do Geraldo Campetti conversando com 2 outros estudiosos da doutrina espírita. Vamos ver. A respeito da mediunidade, o que é mediunidade? Kardec nos deixa uma mensagem muito clara de que todo indivíduo que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é médium. Então, nesse sentido, todos nós somos médiums em maior ou menor grau, de modo que isso não é um privilégio de um indivíduo em si, mas todos nós somos médiums e por isso precisamos aprender a lidar com a nossa mediunidade. Porque às vezes a gente diz assim, né, que tem um médium que é desenvolvido ou que é ostensivo, não é? Uhum. E tem aquele que parece que fica mais recatado. E as pessoas dizem, quando se manifesta mesmo a mediunidade, a pessoa é médium. Quando não, parece que não é. Como é que é isso, Geraldo? Na verdade, todos nós somos médios. Ou possuem um germe pequeno ou não. Na verdade, a palavra desenvolvimento, ela vem em consonância com a questão da educação. Uhum. E ele é um fator orgânico, isso é muito interessante. Como é orgânico? É nosso, é intrínseco do espírito. É como a visão, como a fala. Então, elas podem se manifestar ou não a respeito desse fato. Então, Muito bem. Agora que está claro que todos somos médiums, vamos ao estudo do capítulo. Então, gente, Joana nos fala que na área do comportamento espiritual, a mediunidade se apresenta como um instrumento valioso de recuperação moral e de ascensão iluminada. Então, aquela mediunidade que se apresenta de uma forma mais ostensiva é uma excelente ferramenta para alcançar a ascensão espiritual, quando bem praticada, nós vamos ver aqui. Então, o alerta da Joana é: se és portador de sensibilidade mediúnica, então se você tem a mediunidade de uma forma mais ostensiva, se você é mais sensível a essas sugestões do lado espiritual, através da incorporação, da psicografia, ou da própria intuição, audição, vidência, se você é mais sensível nesse campo mediúnico, cuida de educar os próprios sentimentos, armazenando paciência e compaixão, a fim de que o amor se te esculpa nos cefolhos da alma. Então você precisa se munir desses sentimentos de paciência e de compaixão para melhor servir. E se você não sente de forma mais ostensiva, somos médiuns. Perdão. Mas não sentimos de forma mais ostensiva, a gente auxilia de uma outra forma, seja na doutrinação ou na sustentação, também devemos cultivar esses mesmos sentimentos de paciência e de compaixão, para que a gente consiga servir de uma forma ainda melhor. Não podemos ser ali médium só na hora do trabalho mediúnico. Joana vai falar isso daqui a pouco.
No livro Os Mensageiros, e está completo aqui no canal, logo no início, né, nós vemos casos de médiuns e doutrinadores que faliram em suas missões. Alguns, né, cheios de promessas, estudaram por anos, numa espécie de universidade mesmo, chamada de Centro de Mensageiros. Nossa, que livro fantástico. Então eles estudaram no Centro de Mensageiros por anos, com os cadernos, com as mochilas, fazendo anotações, com a missão de serem médiuns, mas faliram. Alguns não acreditavam que eram realmente médiuns, que iam mistificar, ficaram com medo. Outros tentaram ganhar dinheiro com isso, né? E não só médiuns, vimos doutrinadores também, que falharam em suas missões, que ficavam tentando humilhar os espíritos com as palavras. Interessantíssimo! Vejam aqui, é logo no início, acho que na aula 2, 1 ou 2 aqui nos Mensageiros, já falo sobre esses casos. Muito interessante. Então, é uma oportunidade que a gente tem, é uma ferramenta que a gente tem para que a gente consiga avançar. Bem utilizada, a mediunidade torna-se uma simbólica escada de Jacó, que alça ao infinito. No entanto, quando entendida mal ou aplicada à futilidade, ao egoísmo, ao orgulho ou fins indignos, faz-se campo para disputas terríveis por mente perversas e dedicadas ao mal, que se comprazem em afligir e desvirtuar. Então, quando a nossa mediunidade é bem aplicada, né, bem utilizada, excelente. Ele até compara com aquela escada de Jacó, né? O Jacó que teve esse sonho de uma escada rumando ao céu e vários anjos indo e voltando. Então, quando a gente está aplicando essa mediunidade, essa ferramenta no bem, excelente para o nosso crescimento espiritual. Porém, se a gente se deixa levar pela vaidade, se torna uma ferramenta de espíritos perversos. E a gente vai ser só uma marionete. Transforma, Joana diz, as lágrimas de dores que decorrem da mediunidade. E não é fácil, né, gente? Eu imagino, agora nessa pandemia que nós estamos vivendo, em que a maioria dos centros estão com as portas fechadas, quem é médium ostensivo, como que deve estar sofrendo, né? As influências, e deve estar sentindo muitas vezes a presença desses irmãos em sofrimento, querendo se manifestar. Então, tanto que deve ser difícil o controle. A minha mediunidade não é de forma ostensiva, então eu consigo apenas imaginar o que esses médiuns estão passando aí nessa pandemia. Mas tenho a certeza de que quando saímos do corpo e estamos equilibrados, nós estamos trabalhando e muito. A gente viu isso no curso No Rumo do Mundo de Regeneração, o tanto que está tendo trabalho mediúnico do lado de lá. Com as portas fechadas por conta da pandemia, mas em espírito, um verdadeiro campo de socorro, verdadeiros hospitais. Então, tenho essa certeza. Quando eu sonho comigo, algumas vezes eu sonho que eu estou doutrinando, outras vezes eu sonho que eu estou incorporando. Né? Interessante. Muitas vezes a gente não apresenta a nossa mediunidade de forma ostensiva aqui, mas em espírito ela é ostensiva. Isso pode acontecer também. Então, se nós estamos passando por um momento difícil em relação à mediunidade, né? A gente às vezes fica com medo. Será que sou eu? Será que eu estou mistificando? E isso gera uma angústia em nós? Não vamos nos abater. Transforma as lágrimas de dores que decorrem da mediunidade no seu exercício natural em estrelas luminosas a clarear a noite das almas em desespero, a ti também iluminando, e serve sem cessar, recordando-te que és médium a todo instante, e não apenas no horário reservado às sessões especializadas. Somos sempre médios, estamos sempre em intercâmbio com o mundo espiritual. Então nós devemos nos comportar de uma maneira correta. Né? Como os médiuns devem se comportar. Camila, os médiuns precisam se comportar bem? Sim. E quem é médium? Já vimos que todos somos. Todos somos. Então, mediunidade com lágrimas. Não é fácil, mas é preciso. Olha o que Chico fala. Todos evoluem desidratando. Todo mundo vai evoluir desidratando. Seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Então, como é que a gente quer desidratar? Suando no trabalho mediúnico, no trabalho no bem, ou pelas lágrimas do sofrimento? E vai ser pela porta do amor ou pela porta da dor? A gente escolhe. A gente escolhe. Certinho? Essa foi a nossa aula de hoje. Vamos colocar o checklist aí, para que vocês tenham uma semana com isso em mente. Livre-se dos pensamentos pessimistas. Não vamos deixar o nosso pensamento desequilibrado. Livre-se, vê o pensamento pessimista, a gente fala, oi, tudo bom? Tudo bem com você, pensamento? Siga o seu caminho.
e a gente substitui por um bom. Ora e vigie, gente, essencial, sempre. Isso aqui tem que estar colado na nossa geladeira, orar e vigiar. E serve no bem sem cessar. Sempre que tivermos oportunidades, vamos servir, vamos ajudar. Assim a gente se ajuda, a gente se melhora sempre. Tá certo? Muito bem. Até semana que vem, se Deus quiser.